Nova Manhã. Entrevista do dia. Quem está hoje com a gente aqui no estúdio é o especialista em redes sociais, André Luiz Alves. Na pauta, dados, reflexões e diferenças entre a vida real e a virtual. Pode parecer óbvio, mas perceberemos que não. Em um mundo cada vez mais digitalizado, imediatismo e ansiedade estão sendo levados ao extremo nas redes sociais. É isso, André? Exatamente. Bom dia Marcelo. Bom dia, Eli. Tudo bem? Tudo Exatamente. Bom. Hoje, essa questão do imediatismo, né? Ela tem se chegado muito próximo, né? As pessoas são mais instantâneas, né, nas redes sociais. A gente observa isso quando você recebe uma mensagem, logo em seguida você é cobrada por essa mensagem, por ter que responder prontamente ali, né? Então, as redes sociais, a pandemia ocasionou isso, né? Esse pós-pandemia trouxe isso agora bem mais frequente, né? Acabou piorando, né? Na verdade, ocorre mesmo dessa forma. André, eu vou só chegar um pouquinho o microfone. A gente percebe muito isso. Quando a gente fala redes sociais, vamos falar sobre, de forma geral, aplicativos também, soluções e ferramentas virtuais, porque no caso do WhatsApp ou qualquer outro aplicativo de mensagens instantâneas, isso ocorre, de você mandar uma mensagem e esperar que a pessoa veja e responda no mesmo tempo. Exatamente. Vice-versa, a pessoa te manda uma mensagem e aí você demora porque está numa outra ocupação ou está sem o dispositivo eletrônico em mãos, e a pessoa fica te cobrando, não vai responder, estou por aqui. Exato, e de repente você até precisa daquela... Você não tem aquela resposta na hora, você precisa construí-la, ou de repente formar o pensamento para responder, né, com ponderação. E hoje em dia, essa instantaneidade, assim, ela é muito... Assim, está muito vibrante nas pessoas. Isso a gente está levando em consideração nós, que somos adultos, Exato. Acredito que relativamente equilibrados. Fico imaginando, então, o que não ocorre, por exemplo, com crianças e adolescentes que não têm essa maturidade. Então, neste sentido, dá para afirmar que esse público é vulnerável às redes sociais? Exato, e muito mais, né? Eles já têm o comportamento deles, a geração deles já é totalmente diferente da nossa geração, né? Uhum. A gente está numa geração X aqui, basicamente, né? Então, assim, essa nova geração, eles estão cada vez mais dependentes, e eles têm o comportamento deles, e esse comportamento também influencia no nosso comportamento, porque Sim. A gente precisa aprender a lidar com isso, a gente precisa aprender a aplicar, de repente, um freio ali. Freio, né? Por favor, calma, não é assim que funciona as coisas. Rui Matheus Joaquim diria que são limites, né, realistas. Exato. Né? Agora, tem que ser feito. Falando em realidade, a gente também tem um outro comportamento que é dos idosos. Os idosos também têm essa instantaneidade e essa cobrança. Poxa, eu mandei mensagem, você não visualizou? Por que você não respondeu? Então, assim, eles também têm praticamente o mesmo, assim, comportamento dos adolescentes. Sabe o que eu fico Incrível. pensando também? Vamos voltar às crianças, por exemplo, os TikTokinhos, né? Exato. E também ao Instagram, enfim, que está tudo hoje conectado. Né? Eles postam aqueles vídeos e, ao mesmo tempo, eles estão esperando um retorno de visualização. Exato. Ah, mas hoje em dia não tem mais que dar coraçãozinho. Gente, a pessoa quer ver o resultado de quantas curtidas ela teve, de quantas visualizações. E isso gera uma ansiedade. Vou falar por mim. Eu quero divulgar lá, eu quero postar. Eu não tenho esse tempo. A gente vê as pessoas fazendo aqueles videozinhos de dancinha, de não sei o quê. Gente, isso gera tempo. Aí você posta lá. Aí, automaticamente, você fica toda hora lá no celular. Ó, quantas pessoas curtiram? Quantas pessoas viram? Aumentou o número de seguidores? Por que ninguém me seguiu? Por que não... Então, isso gera uma ansiedade. E assim, ó, se você for acompanhar, na segunda-feira você tem que postar uma dança. Na terça-feira você tem que postar mexendo no cabelo, mostrando os cremes. Na quarta-feira você tem que mostrar a roupa. Na quinta-feira você tem que fazer um exercício físico. Então, você tem que fazer aquela... Não é padronizado também o negócio? E aí fica meio robotizado? Ou eu tô doida? Não, na verdade, assim, essa produção de conteúdo, ela difere para várias pessoas, né? A gente tem a produção de conteúdo de pessoas que não necessitam exatamente de um cronograma, de postagens e tudo mais, mas elas têm uma frequência. Então, as pessoas que demonstram um pouco mais da vida privada, elas é algo muito mais assim tranquilo para criar o conteúdo. Agora, quando a gente parte um pouquinho pro mercado, por exemplo, se você está querendo se tornar uma influencer,
está querendo chamar a atenção de alguma marca, de alguma coisa específica, exatamente, aí você precisa de um conteúdo, você precisa pensar no que você vai comunicar, e essa ansiedade é gerada sim, porque você fica refém daquele pós. Então, assim, poxa, eu fiz o meu conteúdo, quantas pessoas vão ter? Exemplo disso, a gente não precisa ir longe. O Instagram, ele tem os stories. Automaticamente a gente vai lá ver quem que visualizou nossos stories. Poxa, mas o meu último stories deu 80, agora tá dando 60. Por que isso? O que eu fiz de errado? Então, assim, você fica refém da produção de conteúdo e até mesmo dessa questão, assim, da tua vida privada. Entendeu? É diferente dos adolescentes porque eles não estão ligando um pouco para isso, no sentido assim, eles sabem que demora para construir, então eles já pegaram um pouco mais essa manha de poder conectar outros adolescentes, e eles se tornam comunidade, né? E quando se torna comunidade, o crescimento é muito mais rápido. Diferente para uma empresa, de quando começa o Instagram do zero e ela tem aquela necessidade de vender ali. Hoje a gente tem uma dificuldade que é em fazer com que o cliente entenda que existe uma construção, que é preciso você construir as redes sociais dele até chegar num patamar que a rede social vai se vender. Não se vende sozinha também. André, eu gostaria de aproveitar esse seu raciocínio para te perguntar duas coisas. Você trabalha com isso, exato, com redes sociais. Então você sabe o que dá e o que não dá resultado. Mas você também deve saber como colocar limites aí. Então as redes sociais, elas oferecem cada vez mais ferramentas e é muito difícil de acompanhar todas as atualizações. Os jovens têm muito mais facilidade do que nós, que temos mais facilidade do que pessoas mais velhas, do que os idosos. Como fazer o bom uso disso, tanto por parte de empresas como a sua, que trabalha com isso em favor dos seus clientes, ao mesmo tempo em que precisamos colocar limites para as pessoas sem ferir a liberdade da empresa e a liberdade individual? Perfeita pergunta. A gente inicia com as ferramentas. Primeiro, a gente precisa entender o momento que o cliente está vivendo e qual a necessidade dele. Esse é o ponto crucial de tudo isso. Então, assim, qual o momento que ele está vivendo? Ele vive um momento de construção de autoridade? Não, ele vive um momento que ele precisa vender, ele precisa ali, se é um cliente varejo, ele precisa vender, ele precisa dessa... até um pouco mais assim, ele se coloca nessa ansiedade de que as vendas sejam geradas e ele fica ansioso. E isso a gente precisa impor limites para que ele entenda que essa construção vai trazer isso. E às vezes a construção não é de 1 mês, 2 meses, 3 meses, é de um longo período, é uma jornada. Então, assim, a empresa, quando ela se inicia no ambiente físico, é a mesma coisa. Quando a porta se abre da loja, no início da operação, dificilmente vai lotar de pessoas, desde que seja uma empresa consolidada, uma franchise, por exemplo. Mas quando é uma empresa menor, ela se inicia gradativamente, aos poucos. Qual que é a grande questão? É a gente observar o momento que a empresa está, colocar as ferramentas adequadas e a comunicação correta. Então, assim, o cliente, qual a necessidade dele de se comunicar ao público? De que forma vamos comunicar isso? Quais as ferramentas? Qual o layout que a gente vai trazer, cores e tudo mais? Então, cria-se essa identidade visual e se posiciona no mercado e a gente vai testando. Rede social é teste, principalmente para o mercado. A gente precisa testar o tempo todo. Não deu certo essa comunicação? Vamos testar outra, vamos testando. Um ponto importante hoje para as empresas, e vale até uma dica, é uma rede social mais humanizada, que traz a característica da empresa. Ali o ambiente, para que as pessoas entendam que traz essa conexão. A partir do momento que a pessoa observa ali, poxa, olha, aquela loja, eu já sentei naquele cantinho, eu já passei por aquela recepção, eu conheço aquela atendente, eu conheço aquele doutor ou aquela enfermeira. Então, assim, a gente consegue conectar cada vez mais nesse marketing humanizado, assim, dentro das redes sociais. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora mais voltada à pessoa, não à empresa. Porque é o seguinte, o que se percebe é que a maior parte das pessoas que tem um perfil, para não dizer quase todas, tem uma vida editada e coloca só o que acontece de excelente, não é o que acontece de bom, é de excelente na vida dela. E parece que a existência da pessoa é um paraíso.
É claro que eu não estou aqui fazendo uma crítica, um juízo de valor a quem faz isso, mas levantando uma lebre, porque as pessoas são assim. Você quer mostrar o que de bom acontece na sua vida, né, salvo aquelas que se vitimizam ou de fato têm uma tragédia seguida de outra. Mas o fato é que, independentemente das mídias sociais, antes disso as pessoas sempre querem passar uma boa impressão, algo de positivo. Creio que seja a maior parte das pessoas seja assim. Nas redes sociais, como tudo, as coisas ficaram muito maiores, muito hiperdimensionadas. E aí outras pessoas também acabam se incomodando com isso. E aí vem essa história de positividade tóxica, vem o policiamento ideológico, né? Poxa, mas você só fala disso, você só pensa assim, a sua família é sempre assim. E o nível de cobrança também acaba sendo muito elevado. Há como a pessoa, do ponto de vista pessoal, se resguardar ou não? Essa exposição ela é assim mesmo e isso tem consequência? Tem. Na verdade, assim, a gente tem 2 pontos, né? A gente tem um controle daquilo que a gente posta. Então, assim, minhas redes sociais pessoal é privado. Então, eu posto aquilo para um círculo de amigos. E dentro ainda da minha rede social, no caso o Instagram, ele permite que você escolha os melhores amigos para postar situações específicas. Então, você tem um controle disso. Então, assim, a gente tem 2 comportamentos. A gente tem um comportamento da pessoa que se preserva mais. Uhum. Ela, por mais que ela está num ambiente ali que ela deseja compartilhar, deseja se expor, mas ela também se preserva. E a gente tem as pessoas que elas querem se expor, só que elas têm o controle do que elas se expõem. Então, às vezes, há a necessidade de expor aquilo que ela quer viver ou a necessidade daquilo que ela está vivendo. Então, assim, a gente tem esses 2 pontos. Mais importante é pensar de que vai ser gerada uma frustração no futuro, por conta que ela está vivendo algo que talvez não seja a realidade dela. Isso gera depressão, ansiedade, uma série de doenças emocionais que pode ocasionar no futuro. E cabe a gente ter também o nosso autoconhecimento. Falar, olha, eu não posso estar nas Maldivas igual a minha amiguinha está postando aqui hoje, né? Que bom, né, para ela, e eu vou, sei lá, para a prainha aqui da cidade do mesmo jeito. Essa comparação, né, Lilian? Assim, você precisa entender o momento que você está vivendo e raciocinar. Poxa, ele está vivendo, o meu amigo está postando ali, de repente, está em Orlando, passeando com a família. Cara, eu posso pensar de 2 formas. Ou daqui a 1 ano eu posso ir para Orlando. Que bom, me inspiro, né? Ou eu, de repente, tenho a consciência de que eu posso ir para São Paulo. E outra coisa, não quero ver, não siga. É simples assim, não precisa, né, depreciar, não precisa falar mal, só não seguir. E uma coisa, tem muita dessa, assim, meu marido tira foto, né? Então, às vezes, ele tira a foto de mim, eu tô sorrindo, acabou de tirar, eu... né, já tô outra. E a mesma coisa no Facebook e no Instagram. A pessoa tá fazendo um vídeo, sorrindo e tal. Acabou aquilo ali, gravou, já é outra coisa. E lógico, a gente não vai aparecer aqui, eu e o Marcelo e o Jonathan, do jeito que a gente acorda. Já pensou? Né? Agora que tem as imagens, antes até poderia ser assim. Então, no Instagram, nas redes sociais, todo mundo também quer aparecer bem, quer aparecer no mínimo, né? Tem 2 documentários da Netflix que de repente eu posso deixar para que as pessoas final de semana de dica, né? Quem quer maratonar com essa chuvinha ainda mais. O primeiro é o Dilema das Redes Sociais. Sim. Que é interessantíssimo, trata muito desse assunto que a gente está abordando aqui. E o segundo tem um documentário, seria uma série assim, né? Chama Black Mirror. Essa série é fantástica, ela retrata o que a gente vive hoje, ela retrata e de repente traz consciência para as pessoas da forma de se comportar nas redes sociais. Agora, um case de sucesso hoje de rede social, Anitta. Né? Vamos falar, não gosto da Anitta. Gente, ela chegou no top mundial hoje de madrugada. Eu olhei de manhã agora, ela não está mais, está no 2º lugar. Não sei se a minha que não atualizou. Mas ela fez toda uma estratégia para reunir todo mundo, para colocar ela no topo mundial. Então, realmente, né? Uma construção. Uma construção que vem desde lá, de muito tempo. André, para a gente concluir, então, a entrevista de hoje, você já está alçado à condição de vir outras vezes, porque o tema rende demais, não é? Para que a gente não demonize as redes sociais, porque trata-se de uma realidade. E assim como
Foi o rádio quando surgiu, e a televisão depois, e agora as mídias sociais, sabe-se lá o que vem na sequência. Você concorda que tudo depende de... Claro que o marketing das empresas trabalha em função disso, mas existe também a condição do usuário, depende Sim. do uso que você faz Exato. desta ferramenta. A rede social é comportamento, né? Não tem como fugir disso. Então, a gente pensa assim, se eu tenho um comportamento, eu tenho uma intenção. Então, qual que é a minha intenção nas redes sociais? Então, assim, geralmente a gente tem a intenção de se expor. Eu quero me expor. Mas eu uso a rede social muito estrategicamente. Esses dias eu vou até pontuar uma situação, eu estava precisando fazer uma contratação, e eu coloquei no LinkedIn. O meu LinkedIn bombou. Então, assim, por uma contratação. E às vezes tem conteúdos que a gente publica que não tem esse engajamento, não tem essa construção mais rápida, sabe, instantânea. Então, assim, as pessoas começaram a ver muito mais o meu perfil pelo interesse da contratação. Então, isso é uma estratégia. Então, de repente, a forma de se utilizar as redes sociais estrategicamente, ela é muito relevante. Então, assim, vale o comportamento. Para que você quer usar as redes sociais? O que você quer comunicar para as pessoas? De como você está se comportando. Só que tem 2 pontos. Tem o comportamento consciente e o comportamento inconsciente. Então, no final, às vezes as pessoas usam as redes sociais muito mais de forma inconsciente e do subconsciente também. Então vamos lá, só para a gente agora sim concluir de fato. Vale lembrar que existem muitas mídias sociais e cada uma serve para uma coisa. O Facebook, por exemplo, te dá perfil para exposição pessoal. Exato. E te dá uma opção profissional. Sim. Certo? Tem mudado bastante, mas... Mas vamos falar de forma básica. Caminhar nessa forma. O Instagram, ele é mais sensorial Isso. do que é o Facebook. Um o pouco... TikTok, pequenos vídeos, o Exato. YouTube, vídeos mais longos. Existem especificidades que precisam ser levadas em conta na hora de você pensar o que você quer. Bem, eu diria que de forma pessoal para as pessoas tem um equilíbrio e para as empresas profissionalismo. Exatamente. É isso, né? É isso. Perfeito. André, muito obrigado pela sua participação de Poxa, hoje. Eu que agradeço. Quando você entrou, estava chovendo muito ou não? Tá. Que beleza. Então, que seja uma sexta-feira ainda aqui com chuva abençoada. Tenha um bom trabalho. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Bom dia.